Olá, hoje a gente está aqui de novo no Pragmática Psiquiatria Podcast, psiquiatra sem receita e com convidada. Quem aqui é pai está passando por um grande problema, né? Telas, filhos e telas, né? Que mundo é esse que vem mudando tão aceleradamente e quem são esses filhos dessa geração que nasce online, né? Acho que todo mundo nessa angústia, né? Acabei de chegar do congresso, nossa, eu queria morrer depois que eu cheguei do congresso. Falei, gente, nossa, tão perdido, o que vem pela frente é desesperador, enfim. Mas, circulando ali pelo Instagram, pela internet, aparece lá aquela página linda, né? Pediatria Leve. Ai, gostosinho, né? Só de ouvir Pediatria Leve, a gente já fala, é por aqui que eu quero, é esse lugar que eu quero ficar. E aí, eis que aparece a querida Andréia Campagnolo, que é propondo uma mentoria sobre esse assunto, né? Crianças e tela. E aí, o que eu propus para ela? Que eu queria fazer uma consulta, claro que eu quero fazer essa mentoria, eu quero entender mais desse assunto, mas como eu acho que essa angústia é muito partilhada, ela chega aqui para mim como mãe, mas chega para mim também como psiquiatra. Vou fazer uma consulta pública com a pediatra Andréia. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, se apresenta para o pessoal e bora para essa conversa boa aí. Eu que agradeço. Gente, eu sou Andréia Campagnolo, sou pediatra. Eu fiz a minha especialização em UTI, mas hoje em dia a maior parte do meu tempo é no consultório de pediatria geral. Eu estou no Instagram desde 2018, eu tenho esse perfil, Pediatria Leve, que eu sou autora de tudo que tá lá. E desde, assim, quando começou essa discussão sobre as telas, eu até fui olhar, porque eu falei, gente, a pediatria fala sobre telas há muito tempo. Eu virei mãe em 2017, eu tenho a Beatriz de 8 anos. E eu também entrei na coisa da maternidade, que vai dar tudo certo. Então, vou fazer tudo certo, tela zero. E aí vem a vida. E veio o consultório e essa escalonada da tecnologia, eu acho que vem deixando a gente completamente perdido e rendido em alguns momentos. Esse ano eu fiz um curso para Casa do Saber sobre TDAH e hiperconectividade, que foi um tema muito legal assim também, que a gente falou bastante disso, dos impactos do excesso de conexão para as crianças e adolescentes. E eu acho que é a grande angústia do momento para quem é pai e mãe. A gente está tentando reverter uma situação na qual a gente chegou sem meio nem saber como. E a gente está usando tudo que a gente tem e acho que a gente tem que conversar. Meu perfil quase que virou só isso agora. Porque para mim, todo o resto gira em torno disso. Sabe? Toda vez que eu vou falar aqui de nutrição, daí já puxo um negócio do Instagram que não sei quem falou e de para onde tá indo esse fluxo de informações, enfim, tudo eu tô puxando para isso. Imagino. Mas é isso, gente, eu atendo em Campinas, eu sou formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutora Carol foi minha veterana, a gente se conhece de lá. Essa aqui é a salinha de Botucatu, viu? A gente vira e mexe com marca encontrinhos por aqui, muita paixão nessa faculdade. Sai coisa boa de lá, parece. Muito bom. André, já estava hoje aqui, né, pensando mil coisas aqui que eu queria conversar com você, assim. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, e já tenho pensado, né, há muito tempo na internet. Antes de eu te fazer uma pergunta objetiva, né, eu tenho pensado muito numa coisa assim, ó. Eu fico pensando no Homem das Cavernas, o dia que descobriu o fogo, assim, né? Tipo, o que faz com o fogo, né? Com o fogo dá pra cozinhar e matar bactéria, com o fogo dá pra fazer bomba, dá pra fazer arma de fogo, dá pra fazer de tudo um pouco, assim, né? E essa discussão da internet é isso, né? A gente parece que descobrindo uma nova ferramenta, estamos imersos nessa nova ferramenta no nosso modo de viver, né? E agora, mais do que nunca, tendo que aprender a educar crianças que já nascem nesse contexto, assim. Então, eu não sei como que você vê aí, mas assim, o que eu tenho pensado muito a gente tem uma ferramenta na mão que a gente ainda tá ali entendendo aonde que ela ajuda, aonde que ela mata, onde que ela constrói, onde ela desconstrói, e todo mundo aprendendo junto, meio confuso, com um monte de coisa aí pro meio, assim. O que você acha aí dessa minha visão aí, você que tá nessa conversa já mais profundamente e mais entendendo dela?
O que parece, Carol, a gente precisou bater no fundo do poço, assim, pra parar e olhar, gente, olha onde a gente chegou, porque muitas coisas foram trazendo a gente até aqui. São muitas, assim, a gente vai falando delas, eu acho, à medida que a conversa for fluindo. Mas uma coisa que eu sinto que vem como barreira pra gente falar, gente, está ruim, é porque a tecnologia é muito boa. Ela facilitou muito a nossa vida. Tem coisa muito boa. Quem aqui quer voltar aí ao banco? E aí eu acho que tem uma aqui, confusão, né? Um pouco. Olha a gente aqui. Não se encontrava um monte de tempo. Olha a gente aqui, o que a gente consegue fazer? Aqui, né? É um lugar de informação muito boa. Eu tenho GPS, eu tenho banco, eu acesso as pessoas. Enfim, a tecnologia, e assim, parece que a gente foi evoluindo para chegar até aqui, né? Assim, o que a humanidade vem fazendo? Criando fogo, daí dali a pouco vai fazendo outras descobertas e fazendo a nossa vida ficar mais fácil. E aí parece que precisou de um desfecho meio trágico, assim. Eu recomendo super que a gente leia esse aqui, Geração Ociosa, do Jonathan Haidt. Esse livro foi o estopim da discussão da proibição de telas de celulares nas escolas. E eu acho, Carol, que a gente foi fazendo uma vista grossa, assim. E tem um termo também que foi deixando a gente muito inerte nessa situação, que é de nativos digitais. As crianças são nativas digitais, elas já, olha lá, 3 aninhos já sabe mexer no celular, como se a gente fosse completamente impotente em relação a isso. E eu acho que onde a gente chegou não é culpa dos pais, mas a gente tem responsabilidade, é diferente. Uma coisa é eu pegar meu chicote e ficar aqui, né? O que foi que eu fiz? Cara, todo mundo fez, estava todo mundo fazendo. Eu olho com muita compaixão para quem tá com criança de 10 a 17 anos. Eu vou chamar todo mundo aqui de criança hoje, tá? Porque eu quero deixar nesse lugar mais vulnerável. Porque já deu o celular e aí explodiu isso. O que explodiu? Nesse livro, ele trouxe uma série de estatísticas de saúde mental de adolescentes e de jovens universitários. Posso ler umas horríveis? Por favor, vamos lá. Vamos começar. Pra gente... Elas são basicamente de Estados Unidos e Europa, o que é uma crítica que fazem a esse livro, mas pensando que o brasileiro é o segundo povo do mundo mais conectado por dia, 9 horas e 13 minutos, se eu não me engano, a gente só perde para a África do Sul, eu acho que a nossa estatística não vai estar nada diferente disso aqui. Mas a gente tem estudante universitário com aumento em 134% na ansiedade, 106% de caso de depressão, 72% nos diagnósticos de TDAH, 100% na anorexia. As crianças de 10 a 14 anos, para as meninas, a gente teve um aumento de 167% nos casos de suicídio, tentativa de suicídio com sucesso, tá? E esse é um número maior da história da humanidade. Esse aqui é um dado que choca bastante. 50% dos adolescentes do ensino médio dormem menos de 7 horas por noite. Isso aqui muito... principalmente por conta das telas mesmo. Esses, tem mais, mas eu deixei só essas porque é um pouco desanimador quando a gente ouve. E daí pode dar uma sensação muito de solidão. E eu acho que dá mesmo, porque não tem como você colocar a culpa no pai e na mãe frente a uma indústria tão poderosa como é a das Big Techs, que tem um dinheiro que nunca houve no mundo. Não sei se todo mundo tem isso, né? Nunca uma indústria foi tão poderosa. Sim. E ela estuda a questão da atenção humana, gente, desde a década de 60. Não exatamente nesse formato, sim, mas tem estudo do programa da Vila Sésamo, sim, que eles colocavam... Né? Super antigo, quando ainda nós estamos falando em televisão, né? Isso! E como que eles faziam a edição do programa? Eles colocavam uma TV com um episódio passando e do lado tinha uma tela projetando imagens aleatórias. Toda vez que a criança desviava o olhar dela do episódio para essa tela, eles editavam aquele pedaço. Com crianças, década de 60. Então, a gente achar que a gente está muito por cima da carne seca e que vai dar conta de enfrentar esse mundo é ingênuo, claro que é ingênuo.
Por isso que a regulamentação com a questão das escolas foi super importante, mas não resolveu o problema. A gente só conseguiu retomar um espaço de convívio social que era muito importante para a formação de saúde mental do adolescente jovem. A gente conseguiu retomar isso, mas a gente tem todo o resto do tempo fora. E vamos lá, eu vou começar aqui a minha consulta, então, né? Eu acho que deu pra gente ver aí esse cenário, como que ele precisa ser trazido para a conversa, o que é que está acontecendo aí nesse mundo mais estatístico, né, de informação que a gente tem falado. Agora vamos na prática aqui, né? Bom, sou mãe de 2 crianças, né, uma menina de 11 e um menino de 12. São muito diferentes entre eles, a menina é muito mais da arte, então se sentar a ideia coisa para arte, ela vai se distrair, vai fazer. O menino, muito menos habilidade social, um monte de questão, muito mais ali do intelecto, tudo. Então, assim, são formas completamente diferentes para mim, para conseguir manejar os dois, assim, né? E eu me sinto completamente, assim, não sei vocês pais, mas eu sinto completamente, assim, eu não me vejo como aquela mãe que não consegue falar não, que impede. Mas eu fico muito perdida, assim, né, André, assim, me ajuda nisso, assim, né? Em saber se a gente consegue fazer bom uso dessa ferramenta, né? Até que medida, porque assim, eu vejo também um pouco o outro lado, né? Crianças muito proibidas, completamente assim, desesperadas quando vêm os outros com tela. Então assim, eu fico meio querendo saber por onde andar, assim, sabe? É proibição total, não pode deixar que a gente vai supervisionar e vai conseguir. Que lugar é esse, assim, né? Como que a gente começa essa conversa? E eu acho que para cada idade tem um assunto aí, né? E fora isso, eu acho que tem todos os contextos, que esse sempre passou por mim. Eu não sei se eu sou um parâmetro para isso, mas eu acho que educação, antes de mais nada, é exemplo, né? Então, assim, não pode comer açúcar, eu tô comendo açúcar. Então, a primeira coisa antes de eu falar pro meu filho não fazer as coisas, eu tenho que fazer eu primeiro, assim, sabe? Eu sempre penso isso, assim. E como fazer isso, assim? Em alguns momentos tem muita coisa que eu posso fazer, tem muita coisa que eu não posso fazer, né? Assim, então, me ajuda. Começa a conversa. Tá bom. Sabe que o público que mais me angustia é justamente esse seu. Que eles têm celular, Carol? Tem. Eles têm. Que eles já estão com o celular na mão. Ele nem quis muito... Ele não era daquele... Bom, ele tem tablet, né? E não era para comunicação ali, né? Então, quando era aquela fase lá de que vai ter a tela, já uma tela pelo menos um pouco maior ali e tal, era meio que esse o parâmetro ali. E aí, celular, a gente tinha combinado 12 anos, vai lá para o ensino fundamental 2, e a gente... ele não sentiu tanta necessidade. A gente tem um elemento também ali, um pouco, que eu acho que a gente não... Né? É isso que eu falo, que a gente não fica tão preocupado ali com os detalhes, né? Assim, mas... essa coisa da comunicação, né? A gente fala assim, vai pôr o WhatsApp para comunicar. Eu não fui a mãe extremamente cuidadosa e cerceadora, assim. Tenho completa convicção disso, assim, sabe? Eu achava que eu tinha que ir ajudando ele a fazer o autocontrole, a modelar junto e observar, assim. Fiquei muito nesse lugar, assim, e acho que eu estou desesperada. Mas eu acho que foi o que aconteceu com uma geração de pais, Carol, porque ficou essa coisa de vamos ensinar como usa, e a gente esqueceu que criança e adolescente não tem córtex pré-frontal pronto, né? Isso vai terminar de ser formado, você é psiquiatra, sabe mais que eu, mas é lá perto dos 25 anos, e córtex pré-frontal é quem dá autocontrole, quem dá senso crítico, quem dá juízo. Não tem. E aí a gente jogou um pouco para as crianças essa função de tipo, não, cara, como que você tá há tanto tempo? E aí que se mescla com uma crise de autoridade que a nossa geração de pais tem. Isso dá um outro capítulo, né, total de podcast, mas a gente tem uma crise de autoridade. Por conta desse estilo novo de educação que a gente está propondo. A gente tem dificuldade com esses limites, mas também a gente se dedica de um jeito que nossos pais não se dedicavam. Isso exige absurdamente, deixa a gente mais exausto, e a tela entrou muito como rede de apoio. Eu não acredito em tela zero, tanto é que a minha mentoria ela chama tela leve, ela não chama tela zero, porque isso é irreal. Se eu propuser tela zero para vocês, vocês vão falar, tchau, Andréia, eu não vou conseguir.
É tipo, não coma açúcar nunca mais. Não vai dar, eu não vou seguir você, nutricionista, porque não dá isso pra mim. Então a tela, eu acho que a gente tem que começar com metas. Por isso que a minha proposta da mentoria era escutar caso a caso, porque eu acho que tem angústias muito pontuais. Mas pra gente pensar de uma maneira geral, eu gosto de contar o que é uma tela boa, o que é uma tela ruim e onde que a gente tem que agir. Primeiro foco sempre foi tempo de tela. A pediatria, a OMS tem guideline disso, de quanto tempo por dia é saudável na idade da minha criança. Até que a tecnologia foi escalando tanto, a gente começou com TikTok, com YouTube, que assim, é ok eu deixar uma criança de 3 anos 1 hora no TikTok por dia? Então não é mais só tempo de tela que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar que tipo de conteúdo que eu tô permitindo. E isso sim, gente, supervisão de conteúdo até os 17 anos é responsabilidade nossa. Inclusive a gente responde criminalmente se acontecer alguma coisa. Se eles fizerem qualquer coisa nas redes, por inocência, por falta de córtex pré-frontal, é nossa responsabilidade, a gente responde. E aí tem eu gosto eu separo assim, sabe? De muito terríveis, conteúdos muito terríveis e vou diminuindo. Conteúdos muito terríveis pra todo mundo. Nós, um pouquinho também. Vídeo curto. Vídeo curto é, assim, de um emburrecimento cerebral absurdo. E a gente vem tendo queda de desempenho acadêmico. Tem uma prova que ela chama PISA, que ela avalia 81 países. Se eu não me engano, são habilidades de interpretação de texto e matemática majoritariamente. Foi 2023 ou 2022 a última. E foi a primeira geração que teve um desempenho pior que a anterior. E a gente coloca isso na conta do excesso de tela. Então, esses vídeos curtos, eles fragmentam a atenção, eles emburrecem a gente e as nossas crianças. Rede social tá nesse mesmo balaio, principalmente para as meninas. Menina costuma ir para a internet para acessar a rede social e vai muito para o conteúdo de distúrbio alimentar, autodepreciação, depressão, tem até vídeos que sugerem formas de suicídio, é uma coisa bem, bem terrível. Para os meninos nas redes sociais, eu não sei se vocês já viram esse experimento, mas alguém pega um TikTok, cria um perfil para um menino de 14 anos. Em menos de 30 minutos, mesmo que o menino não tenha curtido nada, muito esquisito, começa a aparecer conteúdo de misoginia. Então, é um algoritmo muito viciado. Tendência da beleza, Tendência da beleza, Sabia que a rede social, o algoritmo da rede social consegue perceber se você tá apagando muita selfie? Opa, apagou 5 selfies, não tá satisfeita com a própria imagem. Vamos aqui colocar vídeo de skincare e puxa automaticamente. Por isso que a gente tem uma legião de meninas de 9, 10 anos fazendo aniversário no salão de beleza. É assim, eu fico entristecida. E aí eu conto isso pra gente não achar que a gente escolhe o que a gente vê. Por isso que não adianta educar, porque a gente não escolhe o que a gente vê. O negócio não dá mesmo. Não dá. Não dá. O algoritmo, ele é feito para captura de atenção. E esses conteúdos extremistas, eles capturam muito mais atenção. Então, vídeo curto, rede social e os games online. Apareceu recentemente um monte de coisa sobre Roblox. Eles são, na verdade, gente, fóruns. Eles têm aqueles chats, aqueles fóruns, que eles vão criando pequenas comunidades. E os senhores dessas comunidades, eles criam desafios para os adolescentes para que eles sejam aceitos nessas comunidades. E aí, assim, adolescente com sensação de não pertencimento é o que mais tem, né? É uma fase muito vulnerável. E aí eles pedem essas coisas horrorosas de desafio de internet, tem desafio de tortura de animal, Agora estão começando a aparecer essas denúncias. Não foi só a questão do Felca, tem gente falando disso assim há muito tempo. Porque isso ficou muito emblemático agora, mas essa conversa ficou. Eu acho que ele foi muito organizado, ele fez assim, didático, e acho que eu não conhecia ele, mas parece que ele já tinha uma expressividade, né, na internet. Então, foi isso, assim, maravilhoso. É a mesma função desse livro do Jonathan Haidt, ele juntou as coisas, junta as informações e põe um bolão assim.
Foi meio isso que ele fez. Aí depois, num segundo balaio, eu coloco o YouTube, Google e WhatsApp. Por quê? Porque dão acesso à internet toda, o Google e o YouTube. Não tem uma curadoria, tá lá, né? O que você digitar vai aparecer. Então, não dá pra desver o que a gente vê ali. Mas eles não têm a capacidade de fragmentação de atenção. O YouTube, em geral, se você não acessar os vídeos curtos, os vídeos são longos, eles prendem a atenção. Vamos fazer um trabalho também, gente, de parar de acelerar vídeo, sabe? Eu tô nessa agora, assim, eu não acelero mais meus vídeos do Instagram. Antes eu acelerava, não acelero mais. Para com isso. E o WhatsApp, ele tem uma divergência se seria ou não uma rede social, porque ele funciona com curtidas e tudo mais, mas tem gente que discorda, porque o alcance é menor. Mas a gente sabe já de manifestações bem violentas nesses grupos de escola, então precisa estar supervisionado. É invasão de privacidade? Não é, é segurança. Você precisa ler o que está no grupo de WhatsApp do seu filho. Tá bom? E por último, vamos para a tela boa? O que é tela boa? Ótimo, vamos com cuidado. Não sou pediatra que faz apologia ao uso indiscriminado de telas, não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas televisão, um videogame físico em casa que eu jogo com o meu pai e até um game no tablet ou no celular do meu pai, da minha mãe, que tá ali com alguma supervisão que eu tô perto. Por quê? A televisão, eu acho que assim, ela ganhou uma licença, assim, gente, pode deixar ver televisão dentro do tempo de uso permitido e liberado pela OMS, que é um uso saudável, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia, de 6 a 10 ou 11 anos, agora eu não me lembro, 2 horas por dia, e a partir de 11 anos, 3 horas por dia de televisão. Ah, vou passar um pouco, meu filho adora filme e acabou assistindo, tá tudo bem, gente, vamos olhar para o macro. TV tem conteúdo longo, tem curadoria. Eu tenho uma amiga que ela fala, tem um adulto responsabilizado pelo conteúdo que está sendo colocado ali? Nos streamings tem. Entendi. Então eles têm dono, eles têm regulamentação. Por mais que tenha coisa ruim ali, não faz o estrago que faz o celular. É um dispositivo que está no meio da casa, que não vai com você para os lugares, que a gente pode ficar junto assistindo. Tem famílias que gostam de assistir televisão. Eu acho muito injusto, não faz sentido a gente colocar tudo no mesmo círculo, tá? Tá. O videogame também, tem pai que gosta, joga com o filho. Vamos limitar tempo de uso, é isso. Presta atenção em tempo e sempre a gente precisa observar o temperamento da criança. Não tem jeito. Tem criança que tolera super bem que você desliga a TV, que ela fique 1 hora e ela tope pro parquinho depois. Porque essa é uma outra observação para a gente fazer de um bom uso de tela. A minha criança está deixando de fazer coisas que ela deveria fazer de uma forma saudável. É o que mais me preocupa. Isso, ela não quer. A gente sai e ela quer ficar voltando para casa. Sim. Então eu preciso de regras mais claras. Então eu preciso. Tem criança que você precisa engessar, por um tempo pelo menos, até adquirir alguma maturidade, porque não é culpa dela. Gente, isso tudo é muito viciante. E, de novo, é aquele cérebro sem córtex pré-frontal direito, né? Não tem essa... Ai, filho, mas isso faz muito mal para o seu cérebro. Faz mó bem, olha que delícia assistir esse negócio. Sabe? Então, a tecnofobia e colocar consequências de longo prazo para a criança não funciona. A criança não tem essa condição. Tá. Eu acho que é isso, precisa ter regra clara. E para algumas crianças, dependendo da idade, a gente precisa zerar. O que eu acho que tá na hora, Carol, e que assim, a gente precisa se unir um pouco mais. Eu tenho incentivado que a gente tenha conversas, por exemplo, na escola. Conversa com os pais, sabe? Estamos conversando com a escola. Porque aí é esse outro lugar aí, né? Que, assim, pra mim, gente, a coisa mais maravilhosa do mundo foi a proibição na escola, né? Porque eu acho que é isso, assim, né? Tem que estar todo mundo, acho que, entendendo a importância disso, né? Quem tá metade pra cá, metade pra lá, não tá ninguém pra lugar nenhum, né? Assim, e acho que é muito mais fácil ser seduzido pelo sim do que pelo não, né? Sim, com certeza. E é cansativo, né? Eles não param de pedir, porque você tá com um viciadinho dentro de casa, gente. E o amigo tem, tá todo mundo no mesmo coisa, você fala, vai ser a que vai tirar, né? Então é isso que eu acho que é um grande desafio, assim, que eu sinto, assim, né? Então... Acho.
Tem um movimento agora de retomar o telefone fixo, não sei se vocês estão Ah, vendo é? isso na Não, não internet, vi. mas tem muita gente voltando com o telefone fixo e a gente já tem alguns benefícios disso. A retomada de diálogo. Porque o que acontece quando eu tô só aqui no celular? Eu não Não exerço a minha conversa, né? capacidade de comunicação, de dialogar. E é por isso que os diálogos são terríveis na internet. Porque às vezes eu até esqueço, eu não consigo conceber que é uma pessoa que tá ali do outro lado, né? Eu não tenho feedback nenhum. Eu não aprendo essa minúcia da relação. Isso vai interferir em um monte de coisa, né? Principalmente informação de função executiva, que é um termo que também tem se falado bastante agora, que é organização de tempo, organização de diálogo, ler uma pessoa quando ela está conversando. Isso é habilidade para eu ser alguém quando eu entro na faculdade, quando eu vou para o mercado de trabalho. E é nessa fase da vida que ela acontece, a formação dessas funções. Por isso que a gente tem jovens universitários adoecidos. Faz assim, explode a cabeça, né? Faz todo sentido quando você vê. A gente precisou de uma geração com um prejuízo significativo para a gente dar uma olhada. Mas E, a Carol, gente tem volta. Desculpa, A gente tem volta, mas eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade. Tem coisa tramitando com relação à regulamentação, porque não é possível esse espaço que nada é crime, que você pode cometer crimes e que ninguém será responsabilizado. Isso não é possível. Então a gente precisa de várias esferas, né? A gente precisa de poder público fazendo coisas por nós, a gente precisa de comunidade. Então, tentar se unir, tentar mobilizar grupo de pais, tentar mobilizar a escola. Como que estamos trabalhando a conversa de cyberbullying dentro da sala de aula? As crianças têm o assunto ética virtual? A gente está falando, não é só... Porque essa coisa do nativo digital deixou a gente com a sensação de que se eu tirar a tecnologia dessa geração, eles não vão saber o que fazer da vida. Não vão saber mexer com tecnologia. É essa sensação mesmo. E não é isso, porque eles não estão aprendendo a programar software nas redes sociais. Não é isso que eles estão aprendendo, né? Desvirtuou completamente. Não é isso. Não se adquire habilidade de vida usando o celular. Tem uma sugestão de regra que eu acho que ela é maravilhosa também, Carol, que é proibido tela no quarto. Qualquer tela. É proibido tela no quarto. Fazendo isso, você já inibe... Já elimina muita coisa. Muita coisa. A privação de sono, principalmente. Mas qualquer coisa esquisitinha que a criança estivesse fazendo ali, ela meio que dá aquela olhada, ela tá no risco de ser pega com alguém passando sempre por perto. Tem uma certa inibição. Tá? Então precisa ter ferramenta. Do quarto tira um pouco essa coisa que a gente fala, né? Do quarto dos adolescentes, que eles ficam fechados lá, assim, né? E acho que você aí tira o isolamento, esse né? lugar do risco, né? Quanto mais fechado, mais arriscado, assim, né? Pra esse lugar que a gente não sabe onde eles estão, assim. Mas na eles prática, estão no mundo, né? Eles estão no quarto, mas eles estão no mundo. Isso. Que é que a gente fala, né? A gente não sabe onde, né? A gente não deixa um filho sozinho no meio de um lugar, mas deixa na internet, né? A gente fala muito sobre isso, né? Mas na prática, assim, lá do consultório, André, você tá conseguindo ver os pais evoluírem nisso? Assim, como que você sente que tá caminhando essa volta aí pra gente conseguir regular mais? E aí, assim, por exemplo, isso, né? Na mentoria também, como funciona isso, assim, né? Como que a gente vai instalando? Porque, assim, a sensação que é essa, né? Eu já dei o celular e da agora em diante, né? Assim... Claro, dá pra gente ir tirando tudo, né? Mas tirando com qual propósito, com quais... qual que é a concorrência que eu vou abrir para isso, né? Tipo isso, assim, né? Que eu acho que eu fico pensando, assim, na minha prática, assim, como que eu vou manejar esses lugares, assim. Então, eu acho que são duas perguntas, né? Como você vem sentindo isso dos pais lá, que é onde eu me sinto, e quais são esse formato mesmo da gente ir conduzindo da agora para frente, que a gente tá de baixo para cima, né? Talvez... O que eu sinto no consultório? Acaba que eu dreno as pacientes que estão preocupadas com isso, porque é um assunto que eu venho falando há muito tempo. E, né, Instagram é uma vitrine, então o meu nicho no consultório é muito... Eu até preciso trabalhar, gente, solta um pouco, porque 0 não vai rolar. Para de se chicotear, porque depois na televisão, entendeu?
Eu preciso trabalhar o outro lado, às vezes. Eu tô com dificuldade de chegar nas pessoas que eu acho que ainda estão em negação. Eu não sei qual, assim, eu acho que a internet tem usado uma comunicação bem, não é sensacionalista a palavra, mas é bem assustadora, né? Com dados assustadores, o FELCA, assustador. Você precisa de situações extremas, mas no extremo a pessoa também se sente protegida. Não, isso aí é demais, eu não boto foto da minha filha de biquíni, eu não tô explorando ela. E eu acho que isso a série Adolescência fez de uma maneira genial, que era uma família comum. Tanto é que teve gente que não conseguiu assistir. Muita gente não conseguiu assistir a série. Sim. Mas aquilo pra mim foi a sacada da série. Assim, gente, pode acontecer com qualquer um de nós. Não, a gente não tem a premissa da ignorância mais. Eu tô com uma dificuldade de chegar nessas pessoas que estão em negação. Porque eu negando, eu não entro em contato, né? Você que é psiquiatra, você entende bem desses mecanismos. Eu não tenho um problema, exato. E tem muita gente nessa ainda. A gente acha que porque a gente tá pensando sobre isso, tá todo mundo nessa, mas eu não enxergo assim. Eu ainda vejo muita gente em negação, até porque eu vou precisar rever os meus hábitos. E aí, quando você me perguntou dos exemplos, eu sou o exemplo, então eu não posso comer açúcar. Aí eu acho, Carol, que a gente entra no negócio da crise da autoridade. Criança não é adulto. Não é horizontal essa relação. Não pode ser horizontal. Então você não tem porque você é criança. Eu sou adulto. Agora, eu tô atravessando o meu dia inteiro de relação com meu filho com esse celular na minha mão. Aí também aí eu tô perdendo moral, né? Aí eu não consigo exigir nada dele, porque não tem momento que eu me desconecto. Tudo é trabalho. Gente, sério. A gente tá viciado nisso também. Então, eu tenho começado um trabalho com os pais também de... Vamos pensar... Onde está esse celular dentro da casa? Precisa estar seguindo a gente em todos os cômodos? Precisa estar no bolso? Tô tendo mais dificuldade com os pais. As mães parece que já estão um pouco mais conscientes. E eu tenho puxado isso na internet também. Falo, cadê os pais? Me contando aqui que estão viciados. Né? Porque eles nunca estão. É sempre distração. Tô aqui descansando, trabalhei o dia inteiro. Ou é trabalho ou eu tô descansando. Então eu acho que tem uma visitação dos nossos hábitos que é difícil de fazer, porque a gente também tá viciado. Não no sentido de abnegação. Não vou poder mais pegar meu celular na frente do meu filho. Não é isso. Mas eu preciso pensar em jeitos de melhorar. E aí entra uma negação que é mais fácil, né? Eu ouvi uma vez alguém falando, a gente põe as crianças na tela pra gente poder ficar na tela. E é um funcionamento, né? E dá muito trabalho mesmo. Carol, eu acho que quando a gente coloca regras novas para nossa casa, a gente precisa saber que vai dar trabalho. E precisa estar firme com aquela nova regra e precisa convocar e explicar. Principalmente você que tem crianças mais velhas, assim, 11, 12 anos. Galera, isso aqui não tá legal. Vocês vão continuar tendo celular, mas agora a gente não vai usar mais dentro do quarto. A partir de agora, essa é a regra aqui em casa. Mas meu amigo, cada casa tem as suas regras. Você continua com o seu celular, né? Mas a gente tem ferramenta de controle parental. Isso aí também é fundamental, precisa ter. Precisa limitar o uso e precisa checar o que tá vendo, Carol. Tá bom? Então vamos lá. Coisas mínimas aí, então, que acho que a gente já pode deixar aqui bem estabelecido. Acho que, para mim, assim, uma informação muito importante é essa que você passou da negação, né? Eu acho que eu tô aqui na ponta que pega também muito caso, né, de adolescente deprimido, angustiado. E aí também essa conversa acaba sendo difícil, né, por causa disso que você falou, né? Agora não dá para ficar puxando lá de trás algo que foi negado, né? E aí na hora que você mostra, nós já estamos com o problema na mão, assim, né? Então, o que eu tô pensando aqui enquanto você tá falando é isso, né? Eu acho que chamar para um episódio desse é o que você faz muito lá no seu Instagram, né? Chamar pra gente sair da negação, né? Eu acho que esse exemplo que você usou do adolescência é fantástico, né, gente? A gente pode não estar no extremo, mas a gente tá com um problema na mão e tá todo mundo com esse problema na mão, assim, né? Eu me sinto nele e querendo aprender junto. Posto isso, né, saímos da negação, vamos olhar para esses dados, vamos olhar para esses números, a gente vem agora para isso, né, acho que para tomada de decisão, né. Acho que essa decisão
pelo que eu tô entendendo, né, Andréia, que é o que eu quero também, assim, eu acho que ela é boa, que ela seja bem amparada, assim, por um profissional, assim, né, igual essa proposta da mentoria e tudo, né. Não sei se eu acho que a gente consegue ali muito sozinho bancar tudo, né. Foi até por isso que eu pensei de fazer em grupo, Hum, porque eu acho que a experiência, né, entre os pais, a gente tem esse fortalecimento, é a comunidade, essa comunidade que a gente não tem mais, que a gente vive de uma maneira exatamente, muito né. E que às vezes individual. tem o contrário, né, que é a comunidade puxando pra tá tudo certo, vamos usar e é assim que funciona, né. Então, talvez a mentoria seja um espaço disso também, de umas estratégias mais guiadas. Então, qual que é a sua dificuldade? Até pra gente se fortalecer, porque, gente, não é impossível reverter regra. Que isso, né? Entra a nossa crise de autoridade aí. E para onde a gente vai, né? Eu acho que toda regra é seleção de comportamento, né? Se a gente chega num lugar melhor, valeu a pena tudo isso, né? Assim, a gente passa por uma dificuldade para ter um bom resultado, né? Só que eu acho que a gente já está muito conectado com a importância desse resultado, né? Que eu acho que às vezes onde a gente tem deixado passar, assim. Tá, então aí eu acho que é isso, né? Eu fico pensando aqui, eu acho que a gente tem esse amparo aí, tanto de comunidade quanto profissional, e aí já pegar algumas coisas que você falou básicas, né? Eu acho que a primeira é quanto que a gente tá mesmo, né, trazendo muito prejuízo para essas crianças, e aí eu acho que você falou de algumas coisas muito básicas, né, que eu gostei muito, assim, né? Acho que vídeos curtos, essas regras aí mínimas que a gente pode já trabalhar. Então, pelo que eu entendi é isso, assim, acho que já temos muita coisa aqui para deixar estabelecido, assim, como que a gente define aí esse, caminhando aí para o fim com acho que esses protocolos aí já de orientações, assim, né? Acho que se for pra... Andréia, me ajuda aqui, quero três Ótimo. coisas pra me ajudarem em casa. Na mesa não existe celular nem tela. Pronto, Sim, vamos cuidar desse lugar de encontro de família. perfeito. O do quarto, eu acho que é uma regra Ah, eu muito achei boa, ótimo. tá? Sim. E a gente chegar em casa, adultos agora, para os pais, chegar em casa e deixar o celular na mesa de cabeceira. Tá. Com isso, a gente, você sai do automático, eu acredito, sabe? Porque esse negócio chama você o tempo inteiro. Se tá perto, eu passei a ser a pessoa chata que fica... eu dou uma escaneada nos lugares que eu vou, sabe? E é muito assustador quando você toma consciência que tá todo mundo no restaurante sozinho, tá almoçando no celular, às vezes quando tá com mais gente, tá todo mundo no hall do elevador esperando com o celular na mão, as pessoas assim no trânsito pegam o celular. Então eu acho que a gente tem que criar barreiras. Tá longe, este é um momento longe, precisa ser ativo isso. Então eu acho que essas três, elas são um bom começo pra gente pensar. Quem tem criança com celular precisa olhar o que tá consumindo, tá, gente? Isso aí, básico, pra ontem. Eu não queria que ninguém saísse dessa conversa, porque dá uma ansiedade, dá uma sensação de derrota. Eu não queria que os pais que estão ouvindo saíssem desse jeito, porque a ideia é justamente a gente ir retomando essa responsabilidade sem culpa. Não é culpa nossa chegar onde chegou. A gente foi um pouco conivente com o mundo, mas são forças muito maiores que a gente. Então eu acho que assim, metas pequenas, vamos conversando e tem o momento que a gente está agora, ele é muito propício para a gente conseguir bons resultados e para uma coisa que eu acho que é muito preciosa, que é a saúde mental, né, de adolescentes e de adultos jovens. Vale muito a pena, gente. Tem o que fazer. Obrigada, que delícia. Eu acho que é isso, é um alento mesmo, né? A gente saber que essa conversa vale a pena, é convidar para ela e sem medo, né? Sem pânico, assim, né? Vamos lá ver o Sem que pânico, é. obrigada. Sem pânico. Ai, obrigada de ter me chamado. Fiquei muito feliz. Eu adoro quando relacionam o meu nome com esse tema, porque Sim, é bom. Eu acho que é uma pediatria boa. E a pediatria, assim, por que eu tô na pediatria, né? Eu vejo muito como por uma amor, só pode ser especialidade. por amor. E eu acho que é por esperança, você acredita? É amor. Legal. Mas amor, às vezes a gente fica, né, muito refém desse negócio. Não.
Eu acho que eu sinto alguma esperança quando eu tô ali e eu consigo fazer alguma mudança, porque Não tem a uma medicina que tá olhando pro futuro, assim, que tem uma influência no que vai ser desse mundo. É isso que me legal. faz, assim, continuar. E dá pra ver, né? Dá pra ver muito isso, gente. Nossa, quem ainda não Obrigada. tá lá, vai consumir, porque dá pra ver que você trabalha com, acho que exatamente nisso, né? Com essa convicção de que é isso que você quer. E é isso que você deixa. Do meu lado, né, assim, eu fico pensando assim, muito... Você traz aí o lado da criança, de proteção, de cuidado, convidando os pais para serem esses portadores desse lugar, né? E aqui do meu lado, gente, como, né, eu tenho muito mais atendo adultos, né? Assim, o que eu vejo assim é isso mesmo, né? Gente que tá com dificuldade disso, como eu, me coloco aqui no meia-culpa também. Eu acho que vamos se unir com essa conversa, né? Vamos se unir com esse lugar aí de acreditar, igual o André falou, né? Vamos acreditar, assim, sabe? Acho que a gente tá num lugar aí, como lá pro Big Tech, que a gente vê todos esses comportamentos selecionados a todo momento, mas tem muita coisa boa pra gente fazer com essa conversa, assim, né? Usar essa internet positiva e levar essa esperança aí. Então, como pais, assim, antes da gente sentir culpa, vergonha e se esconder, vamos pedir, eu acho que esse lugar aí do apoio ajuda para a transformação. Aqui que eu tô, já tô começando já meu nominho lá na mentoria. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês pela escuta. Obrigada, Andréia. E já louca para próximas conversas aí. Vamos sempre trazer aí as novidades, né? Depois que eu fizer minha mentoria, eu venho aqui pra gente talvez fazer a segunda conversa aí. Tô à disposição, Carol. Amei o convite. Obrigado mesmo. Um beijo. Beijo para todos.